Nós somos a Igreja Adventista Boa Semente e desejamos que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos muito felizes com a sua companhia. Aproveite para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para sempre ser avisado sobre novos conteúdos referente à nossa escola bíblica presencial, que acontece todos os sábados, às 9 horas da manhã. Estamos esperando por você. Olá, irmãos. Seja a paz do Senhor Jesus sobre a vida de todos vocês, a vida de todos nós. Nós somos gratos a Deus por podermos estar aqui novamente assentados para juntos pensarmos sobre um tema da Palavra de Deus, e o tema que nós vamos estar conversando com outros irmãos quando nos reuniremos no próximo sábado, no dia 21 de outubro de 2023, para o momento que nós chamamos de escola bíblica. É aquele primeiro momento do nosso ajuntamento, da nossa reunião de culto, que fazemos todos os sábados. E nós estamos, por esses sábados, conversando alguma coisa sobre o sofrimento. E nesta oportunidade nós vamos falar sobre o sofrimento dos crentes. E o sofrimento dos crentes causados exatamente por ser crente. Sofrimento este que as pessoas que não creem, que não vivem para servir a Deus, que se preocupam para servir a Deus, essas pessoas não sofrem dentro desses aspectos que nós vamos conversar hoje, para pensar sobre o sofrimento que nos causa, as angústias pelas quais eventualmente passamos, simplesmente porque decidimos servir a Deus. Nós falamos já nos sábados anteriores sobre o sofrimento, falamos do sofrimento de um modo geral, falamos sobre o sofrimento e a forma como nós vivemos ou vivenciamos essa realidade desagradável da vida como pessoas comuns. No estudo anterior, sábado passado, nós pensamos sobre o sofrimento que acontece para todas as pessoas, inclusive que atingem as pessoas que são crédulas, que são crentes em Deus, e pensamos sobre esse aspecto exatamente para a gente ter confirmado que, apesar de sermos crentes e servir a Deus, nós não estamos isentos de passarmos por angústias e doenças, envelhecimento e morte. O que acontece ao descrente também acontece para o crente, isso é comum. Mas hoje vamos abordar a questão do sofrimento do crente, daquele que sofre por causa da fé. Se não fosse por causa da fé, não passaria essa pessoa por certos sofrimentos. Quando nós optamos por servir a Deus, decidimos servir a Deus, algumas coisas vão nos atingir que não nos atingiria se nós não tivéssemos tomado a posição de servir a Deus. O sofrimento do crente ou do justo, pelo fato puro e simples dele ser uma pessoa crente. E o nosso texto base é uma palavra que falou-nos o Senhor Jesus. Está escrito no capítulo 16 do Evangelho de João, o verso 33. Foram as suas últimas palavras do seu último discurso feito para os seus discípulos.
e depois dele ter dado as orientações finais, os indicativos finais sobre a vida de cada um dos seus discípulos, o que é que eles experimentariam como servos seus, como discípulos seus, e depois de apontar para eles algumas coisas que desagradáveis, como seriam, que eles haveriam de vivenciar, de encontrar, ele deixa essa palavra de ânimo aos seus discípulos, dizendo: tenho-vos dito isso. Isso o quê? Tudo que ele havia dito a respeito às agonias que se sujeitam àqueles que servem a Deus, como ele havia se sujeitado a todas aquelas agonias apenas por fazer o trabalho que ele veio fazer. Então eu tenho-vos dito isso, disse ele, para que em mim tenhais paz. E aí a clássica afirmação de Jesus: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É o Evangelho de João, capítulo 16, e o verso 33. E antes de nós adentrarmos no nosso roteiro, penso que seria oportuno a gente tecer algum comentário, esclarecer alguma coisa, para que os irmãos pensem. Nós temos sobre a questão do sofrimento do crente, nós temos dois textos na Bíblia, particularmente no Novo Testamento, que me parece que as pessoas, que nós fazemos alguma confusão, temos alguma dificuldade de interpretação, de entendimento desses textos. Um desses dois é esse que nós acabamos de ler, João capítulo 16 e o verso 33. No mundo tereis aflições. Esse é a essência da informação desse texto, que fala-nos da promessa de Jesus: no mundo tereis aflições. Aliás, uma constatação para depois uma fala de ânimo. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então esse texto, é muito comum a gente encontrá-lo sendo reclamado quando as pessoas passam por qualquer tipo de angústia, de sofrimento ou dificuldades da vida. Qualquer tipo de dificuldade, é muito comum a gente encontrar irmãos afirmando: não, Jesus já falou mesmo isso, que no mundo a gente teria aflição. Se a pessoa perde o emprego, reclama que Jesus falou, no mundo a gente teria aflição mesmo. Se a pessoa passa por dificuldades na manutenção da vida, o alimento, o vestuário, por falta de recurso financeiro, o sofrimento advindo disso, é comum a gente recorrer a esse texto para dizer: não, Jesus falou que a gente teria aflição mesmo. Se a gente passa por doença, por um acidente, um infortúnio qualquer, é muito comum a gente recorrer a esse texto para dizer: não, Jesus falou mesmo que a gente teria muitas aflições. Irmãos, para a gente ficar bastante cientes do sentido do texto, Jesus estava falando de aflições e dizendo aos seus discípulos: vocês terão aflições e vocês poderão vencê-las, porque eu venci. Ele cita como ele sendo o exemplo de quem também teve aflição, de quem passou por aflição também e que venceu. Se eu passei por aflição e venci, vocês também poderão passar por aflições, e em passando pelas aflições vocês vencerão também. Para a gente poder entender bem esse texto, a gente precisa então voltar a nossa vida para a vida do Senhor Jesus. Que tipo de aflições Jesus tinha sofrido? É os tipos de aflições que Jesus teria sofrido, que também os seus discípulos haveriam de sofrer, e assim como ele tinha vencido nas aflições que ele sofrera, os discípulos também haveriam de vencer também. Então essas aflições, Jesus não está falando naturalmente de aflição causada por
pelos infortúnios comuns da vida, como quando nós perdemos um filho, quando nós perdemos alguém da nossa família pela morte, às vezes a morte trágica, num acidente, numa forma violenta que tenha sofrido, e a morte, a doença que às vezes nos assolam, as tristezas, as angústias da vida comuns para qualquer pessoa. Jesus não sofreu nada disso. Não consta nos evangelhos que Jesus tenha ficado doente, que ele tenha perdido o emprego, que ele tenha sofrido um acidente, que ele tenha passado por um desenlace de familiar decepcionante, que tivesse feito ele ficar totalmente entristecido, etc. Jesus não estava falando dessas coisas. Certamente, como pessoa comum que era, como homem que foi, ele passou pelos infortúnios normais da vida, mas não era sobre eles que ele estava falando. Por alguns infortúnios, sim, ele tenha passado, mas não era sobre esses infortúnios. Jesus estava falando sobre os infortúnios, o sofrimento pelos quais ele passou, as aflições pelas quais ele passou, por ser o mensageiro que ele era, por pregar, por declarar que ele era filho de Deus, por ele declarar que ele era filho de Deus. E, portanto, as aflições a que ele se refere seria as aflições sofridas por poder cada um de nós viver como servos dele. Portanto, as aflições decorrentes da nossa fé, da nossa crença, e não as aflições comuns da vida. O outro texto a que a gente se referiu é Carta aos Romanos, capítulo 8, e verso 28. Paulo escreveu dizendo assim naquele texto: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu propósito. De novo, é comum a gente encontrar pessoas que, diante de qualquer circunstância adversa da vida, de qualquer sofrimento, doença, desenlaces, etc., a pessoa se conforma ou se apresenta um argumento de conformação, dizendo: não, mas é assim mesmo, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, tudo coopera para o bem. Não, o apóstolo não estava falando isso. Ele estava falando que tudo coopera para o bem dos remidos, enquanto acontece com a pessoa enquanto remida por Cristo, só para os remidos. A doença não afeta a nossa questão da remissão dos nossos pecados. Portanto, as doenças que sofremos, elas não cooperam para o nosso bem. As angústias, o desemprego, os acidentes, os desenlaces, os infortúnios da vida que são comuns para qualquer pessoa, eles não cooperam para o nosso bem. Não é isso que o apóstolo está falando. Ele está falando que tudo que acontece coopera para o nosso bem quando as coisas que acontecem, elas são concernentes à nossa vida como remidos do Senhor. Mas fora disso, não. Então, quando nós somos, por exemplo, quando nós vamos procurar por um emprego, a pessoa vai procurar por um emprego e era tudo que ele precisava, era tudo que essa pessoa estava necessitando, era o emprego dos seus sonhos, era o lugar de trabalhar que ela desejou sempre, e ela vai, faz tudo o que tinha que fazer, apresenta o seu currículo, faz os seus testes, passa pelas entrevistas. Quando está tudo certo, ela diz: mas eu não trabalho aos sábados. E aí a pessoa diz: olha, então você não tem como trabalhar aqui. Esta é a aflição que coopera para o nosso bem. E então a gente vai pensar intensamente sobre essa angústia de não poder estar lá naquele local trabalhando, porque eu opto, eu escolho obedecer a Deus. Então eu deixo passar a minha oportunidade de emprego, apesar da minha muita vontade de trabalhar ali ou da minha muita necessidade.
as coisas que, portanto, que as aflições que nós sofremos e que cooperam para o nosso bem, são as aflições que nós sofremos porque nós somos remidos pelo sangue de Jesus. Porque nós fomos chamados para servir a Deus. São esses os sofrimentos. Quando a gente é ofendido na nossa integridade, na nossa moral, e nós suportamos para não dar escândalo, para não difamar o nome de Jesus através da nossa conduta. Então isso nos afeta, e afetam de tal maneira que a gente sofre muito, mas isso coopera para o nosso crescimento, porque a gente vai amadurecendo na fé, amadurecendo nas nossas convicções e coisas dessa natureza. Então, o que cooperam para o nosso bem não são todas as coisas ruins, não. São somente as coisas ruins que nos acontecem, que nos acometem, que nos alcançam, que nos atingem, como remidos do Senhor, como pessoas chamadas pelo propósito da salvação e que aceitamos a salvação. Quando nós temos uma proposta de negócio que não convém porque não é lícito, uma proposta que nos coloca em posição de prática de um pecado qualquer, e a gente queria aquilo, é o desejo que a gente tinha, entretanto a gente sacrifica-se pela nossa fé, e a gente depois fica pensando, graças a Deus que eu suportei, eu não caí, eu não me envolvi. São essas aflições que cooperam para o nosso bem, aquelas que nos atingem no sentido do nosso viver como remidos do Senhor, e não os sofrimentos corriqueiros da vida. Tá bom? Achei oportuno a gente mencionar esses dois textos para a gente ter uma consciência plena daquilo que a palavra de Deus nos pode dizer. Mas na introdução do nosso roteiro, a gente vai dizer que até pode causar alguma estranheza para algum de nós, mas o nosso texto, que é base, que é João 16:33, tem sido insistentemente mencionado em situações totalmente fora da sua realidade, o que nós já falamos aqui, só estamos passando para confirmar. Isso porque sempre que adoecemos ou passamos por severas aflições, logo nos lembramos desse texto, quase que em uma atitude de conformismo diante do inevitável tipo de sofrimento. Quando a gente recebe ou passa por um sofrimento, a gente vai logo, às vezes, pensar ou dizer tipo assim, fazer o quê? Jesus já falou que a gente teria aflição. Mas o texto não está falando disso, como nós já dissemos. Contudo, então, uma leitura mais atenta nos revela outra realidade. Quando a gente volta ao texto e olhamos para ele, para a forma como Jesus conclui a sua afirmação, num tom de ânimo a seus discípulos, ele diz, eu venci o mundo. Nessa palavra, como nós já falamos, nessa expressão de Jesus, eu venci o mundo, a gente precisa perguntar, a que se referia Jesus ao afirmar que ele havia vencido o mundo? Como já comentamos. Então, para a gente pensar, os evangelhos nada dizem sobre Jesus ter sofrido por doença, desemprego, falta de trabalho para o seu sustento ou qualquer outra dessas desventuras que nós passamos pela vida comum. Ele sofreu sim angústias, e não foram poucas, muita solidão, tristeza, desesperos pelo desprezo recebido. Ele foi insultado, recebeu muitas acusações e todas elas injustas, recebeu diversos tipos de ameaça, e isso só porque ele se declarava filho de Deus. A gente tem aí, por exemplo, o Evangelho de João, capítulo 10, olha o verso 30, ele vai dizer, eu e o Pai somos um. Ele, Deus, o Pai, seu Deus, ele diz, nós somos um. E aí os judeus, o verso 31, pegaram pedras para o apedrejarem, e ele fugiu do meio deles. É esta aflição. Ele se declarava filho de Deus e estava sendo ameaçado de morte. E foi esse tipo de aflição que ele falou que nós venceríamos
porque nós sofreríamos as mesmas coisas por ser crente, ou coisa similar por sermos crente. Então no verso 36, ele tem a palavra dele falando aos seus ouvintes: aquele a quem o Pai santificou, ele enviou ao mundo, que sou eu. Mas vós dizeis, quando eu digo que eu sou filho de Deus, eu estou dizendo blasfêmias. E por isso, então, as pessoas procuravam matá-lo, ok? Então, penso que está bem esclarecido esse detalhe para todos nós. Mas vamos fazer aqui um exercício na reflexão 1. Se as aflições sofridas por Jesus tinham como causa exclusiva sua origem e sua pregação, ele sofreu as aflições e angústias porque ele se dizia filho de Deus, e as pessoas quiseram matá-lo. Por outro lado, as angústias que ele sofria angústia pela falta de respostas. Ele cria, falava, e as pessoas não criam, e ele sofreu desespero, porque ele sabia o que é que as pessoas estavam rejeitando. Elas estavam rejeitando o que elas mesmas queriam, mas estavam rejeitando quando rejeitavam a pregação que ele fazia. Então essas aflições não poderiam ser outras que não a que ele se referia para os seus discípulos. Olha, vocês vão sofrer do mesmo jeito, vocês vão pregar o evangelho e vão ver filhos de vocês desviados da fé, ver parentes, familiares de vocês desviados da fé, gente que vocês amam, que não quer acreditar na pregação que vocês fazem. Vocês vão se angustiar por isso. Mas não desespere, não se desanime, continue fazendo, vocês vão vencer esse desespero. E mais, e aí está o estímulo dado por Jesus: eu venci o mundo que me perseguiu, porque eu me declarei filho de Deus. E vocês também sofrerão da mesma forma que eu sofri, apenas por se disporem a me seguir. Vocês serão humilhados e vocês receberão desprezo e sofrerão descasos. Contudo, diante de qualquer acusação por me seguir, não deverão se sentir derrotados. O mundo vai desprezar vocês. Em outro momento ele vai dizer, porque vocês não são do mundo. Tenham bom ânimo, porque apesar do sofrimento por me seguir, e seja um sofrimento tão angustiante, eu lhes garanto que vocês conseguirão vencer. E a gente sugere para que a gente volte a leitura lá, faça a leitura de João 16 e 33 e pense: as aflições citadas por Jesus são ocorrências exclusivas para os crentes. Não é qualquer tipo de aflição. Todas as demais causas de aflição que sofremos são comuns a crentes e incrédulos, e não devem ser confundidas com as aflições citadas por Jesus. Irmãos, nós estamos recorrendo a isso porque isso é muito importante que a gente saiba. Existem sofrimentos exclusivos. Vamos repetir isso para ficar bem na nossa mente. Nós sofremos porque somos crentes. Quantos pais e mães sofrem, choram pelos seus filhos, e os seus filhos têm caráter moral, têm personalidade, que todo pai e mãe queria ter um filho daquele jeito, mas nós sofremos por causa da desatenção dos nossos filhos para as coisas de Deus. Eles não se importam em servir a Deus, e quanto isso nos ofende. Só sofre isso quem serve a Deus. Quando a gente vê um filho desviado, envolvido em coisas erradas, quando a gente vê nossos irmãos queridos que às vezes se envolvem com coisas efêmeras da vida e abandonam a fé, abandonam a salvação, quanto a gente gostaria de ver essas pessoas junto conosco, quanto nós sofremos quando nós perdemos aparentemente perdemos o que nós gostaríamos muito de ter, de conseguir, de fazer. Quantos relacionamentos nós perdemos porque somos crentes, nos declaramos servos do Senhor. Como um irmão há muito tempo, a quem eu atendi, e uma pessoa adulta, já casada, chorando e disse: pastor, eu estou muito angustiado porque a minha mãe disse que eu não sou mais filho dela só porque agora eu disse que eu sou crente.
É esta aflição, é desta aflição a que Jesus estava se referindo. Na sequência 1, a gente vai dizer que decidir ser crente em Jesus Cristo está muito longe de ser a entrada para uma vida feliz e tranquila. A decisão de servir a Cristo vai acrescentar motivos de angústia. Eu digo acrescentar porque, além das angústias normais causadas pelas coisas da vida, que todas as pessoas sofrem, crentes e descrentes, nós teremos também uma gama, um conjunto de fatores que nos farão sofrer apenas porque decidimos servir a Cristo. A Bíblia só traz relatos sobre pessoas servas de Deus que viveram assustadoras experiências de vida, algumas que foram submetidas a verdadeiros tormentos, e a gente pode citar alguns personagens bíblicos como Elias, Neemias, Daniel, Jeremias e tantos outros. E eles foram vítimas de tantos tormentos apenas porque eram servas de Deus. Eles não eram pessoas comuns. Mas nós nunca lemos na Bíblia relatos sobre algum servo de Deus que tenha sido bajulado pela sociedade, que tenha recebido alguma condecoração, elogio público feita em favor deles apenas porque eles eram servos de Deus. Olha o destino que tiveram os discípulos. Nós até tivemos a oportunidade de mencionar no nosso grupo, no sábado passado, veja só, Jesus chama os seus discípulos para serem seus discípulos. E a gente fica olhando e de fato, olha só o privilégio que eles tiveram de estar com Jesus, ver tudo que Jesus fez, ouvir tudo que Jesus falou, estarem ali. E dos 12 discípulos que Jesus escolheu, só um deles não sofreu morte violenta, que foi João, que segundo consta, ele sofreu morte natural. Todos os outros discípulos sofreram morte violenta. E sabe por quê? Não é porque eles tinham falha de personalidade. Não é porque eles tinham um caráter duvidoso. Não é porque eles eram pessoas sem cuidado com a vida. Eles sofreram todos, apesar das aflições da vida. Se não bastasse isso, eles terminaram a vida sofrendo morte violenta. E eles sofreram, repito, apenas por serem discípulos do Senhor. Eu me lembro aqui, não está no roteiro, mas aquele episódio quando as mulheres choravam vendo Jesus indo rumo ao Calvário, que seria crucificado, e ele fala uma palavra para aquelas mulheres, e ele vai dizer, não chorem por mim, chorem por vocês mesmos e pelos vossos filhos, porque se a um madeiro verde, que era ele, fizeram isso, imagine o que farão com vocês por me servir, por me seguir. Então, sofrimento do crente, existe sofrimento só pelo fato de sermos declarados crentes em Jesus Cristo. Na reflexão 2, a gente vai lembrar que quando o assunto é sofrimento na vivência da fé, duas questões devem ser abordadas e separadas. Uma é a que já comentamos, qual seja, a quem se dispõe a servir a Deus é natural sofrer por esta decisão. E a outra diz respeito às provações a que somos submetidos, geralmente permitidas pelos próprios Deus. São as coisas que vêm provar a nossa fé. E Pedro fala na primeira carta, no capítulo 4, versos 12 a 14, Pedro, olha o que ele diz aí, olha, amados, não estranheis a ardente prova, ele está falando de prova, que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Está falando de coisas que nos perseguem e que acontecem porque nós somos pessoas declaradamente crentes em Jesus. Pelo contrário, ele diz, não estranhe, mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo. Veja que ele associa as nossas aflições de sermos crentes, associa as aflições de Cristo. Foi o que nós falamos quando Cristo falou lá em João 16:33. Vocês terão aflições como eu tive. Eu venci, vocês vão vencer também. Então Pedro está dizendo,
vocês são participantes das aflições de Cristo. Se pelo nome de Cristo vocês são afligidos, vocês são atacados, vocês são perseguidos, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Então é isso. Então por vezes nós somos provados, a nossa fé é provada, e nós sofremos e somos atacados, passando por provações. Deus permite que nós passemos por aquelas provações só para que a nossa fé seja devidamente confirmada, a nossa decisão de servir a Deus seja realmente confirmada, como foi o caso do que aconteceu com Jó e tantos outros que sofreram também. Aliás, Hebreus, no capítulo 11, versos 32 ao 34, falando da galeria que a gente chama dos heróis da fé, olha só por quais aflições aquelas pessoas passaram apenas porque eram servas de Deus. E o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, a partir do verso 32, vai dizer: o que mais direi? Faltar-me-ia tempo para contar sobre Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e outros profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, e na fraqueza tiraram forças, e na batalha se esforçaram, e puseram em fugida os seus exércitos estranhos, seus inimigos, que eles enfrentaram apenas porque eles eram servos, eram pessoas servas do Senhor. Graças a Deus. E na sequência 2 a gente vai dizer que apesar da dura realidade a que se submetem os que decidem servir a Deus, quando eles se amadurecem, na sua decisão de servir a Deus, tudo lhe torna suportável, e nada será suficiente para lhe fazer retroceder, voltar atrás. Não é? Romanos, no capítulo 8, Paulo vai falar sobre a vida das pessoas que já se amadureceram no mistério de servir a Deus. E ele faz essa pergunta, ou algumas perguntas desafiadoras: quem nos separará do amor de Cristo? A palavra quem está se referindo, quando essa pergunta começa com quem, está se referindo a pessoas. Quem? Ninguém. Mas também o que não são propriamente pessoas, mas são coisas, eventos. A tribulação, por exemplo, a angústia, a perseguição, a fome, ou a nudez, o perigo, a espada. No verso 36, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Entenderam, irmãos? Veja, entregue à morte por quê? Porque é servo do Senhor. E nós somos reputados como ovelhas que seguem para o matadouro. Por quê? Porque nós somos pessoas que servem a Deus. E ele diz: em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, ou seja, Jesus. Ele se refere a Jesus, que diz: olha, eu passei por todas essas peripécias por me declarar filho de Deus, e venci. E vocês, por se declararem ser meus discípulos, vocês passaram pelas mesmas peripécias, mas vocês também serão vencedores. É isso que Paulo está dizendo. Por todas estas aflições, por servir a Cristo, nós acabamos sendo mais do que vencedores, exatamente por Jesus Cristo. E na reflexão 3, para a gente concluir, o crente não considera o sofrimento daqui e de agora, ele olha para o que lhe espera. Aí, no verso 18 desse mesmo capítulo 8 de Romanos, a carta aos Romanos, Paulo já havia dito assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então nós sofremos os sofrimentos comuns da vida, e sofremos os sofrimentos exclusivos que alcança e atinge os filhos de Deus.
E nós, como filhos de Deus, como servos de Deus, nós sofremos muitas angústias e aflições, mas sofremos com esperança. Por isso, essas aflições não nos fará separar do amor de Deus. E a gente encerra essa reflexão com o Salmo 118 e o verso 8, de uma declaração que o poeta fez há tantos séculos atrás e que nós já sabemos hoje. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos homens. Portanto, que Deus nos abençoe e que nenhuma das aflições da vida, sejam elas por fatos comuns que acontecem para qualquer pessoa, serva de Deus ou não, sejam as aflições decorrentes do fato de nós nos declararmos filhos de Deus, por nenhuma delas que nós venhamos a ceder, mas que possamos passar por todas elas como vencedores, por aquele que nos amou e venceu, o Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoe e nos faça vencedores pela fé no seu nome. Amém. Graças a Deus. Não perca o estudo da próxima lição. Fique na paz do Senhor Jesus e até breve.